No mês de janeiro, mais uma vez, nós batemos o recorde de audiência em todos os horários aqui pela 105,9. Prefeito Rômulo Ripa, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Reinaldo, Vanê e todos os ouvintes da Comunidade FM. Prazer, satisfação estar aqui com vocês novamente. Bom, hoje pela manhã, o prefeito estava vendo aqui, acompanhando as redes sociais. Abaixo está dando um reverb aqui, o Reinaldo. Isso, senão fica ruim para os nossos ouvintes também. Já dando a abertura oficial ali na Associação Comercial Empresarial de Porto Ferreira, o curso de capacitação para compras públicas, prefeito, é isso? Confere? Confere, é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, Associação Comercial Empresarial Ferreirense e o SEBRAE, um curso em capacitação em compras públicas ministrado pelo professor e consultor do SEBRAE, Luiz Adriano Alves Pinto, também nosso colega, parceiro de tantas caminhadas, onde nós temos a oportunidade de preparar os empresários ferreirenses, principalmente os micro e pequenos empreendedores, os MEI, os empreendedores individuais, para venderem para o poder público, para a prefeitura. A prefeitura faz muitas aquisições para o andamento dos seus serviços e é essencial, é muito importante que nós possamos comprar dos empresários em Porto Ferreira. É um meio desse dinheiro ficar na cidade. A pessoa, quando presta o serviço aqui, é daqui, ela vai no supermercado aqui, no açougue aqui, na farmácia aqui, na loja, no posto de combustível. Então esse dinheiro vai maximizando, vai potencializando o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E nós temos esse interesse e desenvolveremos aí no mínimo 2 vezes ao ano esse curso de compras públicas para preparar os nossos empresários para participarem das licitações e prestarem os serviços para o município. Muito bem, são vários assuntos, prefeito. Eu estava vindo para cá, até anotei só o bilhetinho. A Zezé da Vila Sibila falou: faz essa pergunta para o prefeito, por favor. Inclusive, ele tem um carinho muito grande pela Vila Sibila, né? Tem, inclusive, familiares que residem naquela região e conhece muito bem a situação. Diz que está ficando impossível as famílias participarem com seus filhos ou irem na praça em virtude de muitas pessoas, infelizmente, ela até usou o termo aqui, usuários, pelo menos aparentemente, de algum tipo de entorpecente, e está ficando muito difícil a família participar. Se existe algum plano na sua administração para tentar coibir essas atitudes, e não só na Praça da Vila Sibila, prefeito, eu já presenciei algumas vezes na praça também do Serra d'Água, no bairro Águas Claras. Infelizmente, há um número muito grande de pessoas que durante o dia mesmo estão consumindo algum tipo, né, de entorpecente, ou fumando, ou cheirando, enfim, não dá para a gente atribuir o que está fazendo. Existe algum plano para tentar coibir essas pessoas e, de novo, voltar esse espaço para as pessoas e as famílias, prefeito? Com certeza, a fala da Zezé vem de encontro aí àquilo que a gente pensa, porque o principal, todo espaço público só se torna local de uso de drogadição ou de malandragem por falta de uso da sociedade civil. Quando as pessoas de bem usam esses espaços, a pessoa que quer usar para uma destinação errada não vai usar. Ela não se mobiliza para isso. A lógica não só na praça da Vila Sibila, mas em todas as áreas públicas de Porto Ferreira, é criar atividades para a boa utilização do serviço público e da comunidade. Vocês devem estar vendo aí pela cidade que o Departamento Municipal de Esportes e Lazer tem feito aulas de aeróbica, de zumba, de atividades esportivas nas praças públicas. Salvo me engano, são 6 ou 8 locais públicos em Porto Ferreira que estão recebendo cotidianamente, à noite, essas aulas. Então a mulherada vai para a praça, vai para o espaço, para a área de lazer, então ocupa esse espaço. Já tem sido considerável a diminuição de frequentadores com objetivos ruins esses espaços. Então, primeiro passo, a gente precisa movimentar esses espaços para que a família, a pessoa de bem, o ferreirense de bem, possa utilizar. E, paralelo a isso, todos sabem, nós já cansamos de falar,
A Prefeitura Municipal de Porto Ferreira não tem poder sobre a Polícia Militar, mas nós usamos a Guarda Civil Municipal, que tem feito seu trabalho, tem dado a sua colaboração para fazer a vigilância e a ronda desses espaços. Ah, prefeito, mas tal hora eu estava na praça e a guarda não passou lá. Nós temos que ser sensatos ao ponto de saber que a cidade são quase 70 bairros e, infelizmente, já de anos nós temos aí um efetivo pequeno da guarda, é necessário quase que dobrar esse efetivo que nós temos. Estamos trabalhando com planejamento financeiro para poder abrir concurso para a Guarda Municipal em breve, para poder atender de forma mais adequada. Mas que a Guarda tem feito seu papel e tem andado sim, que eu próprio tenho acompanhado as rotinas da Guarda. Tenho bem essa observação. Mas seriam essas duas ações principais. Outra que a gente tem feito, e tem a UGEN, a Unidade de Gestão e Eficiência Energética do município, nós estamos começando a trabalhar a médio prazo um plano sobre a questão da iluminação pública em todos os prédios públicos. E isso vai entrar às praças também. Porque se a gente ilumina melhor, a gente também coíbe o uso errado das áreas. Mas isso é uma questão que depende de investimento. Nós estamos estabelecendo aí o planejamento, fazendo o levantamento das obras, dos valores que precisam ser investidos em cada área. E aí, a médio prazo, a gente vai ter um retorno. Muito bem, eu vou voltar nessa questão de iluminação de alguns pontos. Mas a exemplo do prefeito, que aos sábados está atendendo a população no gabinete de portas abertas à população, e se salvo o melhor engano, no último sábado mais de 60 moradores, né, cidadãos estiveram no gabinete do prefeito. Nós optamos aqui também o programa por dar preferência ao ouvinte através das suas perguntas. E o Rubinho Tordato faz uma pergunta para o prefeito, seguinte, prefeito. Paulo, boa tarde. Pergunto para o prefeito sobre o projeto Casa Verde. Recebi em casa sábado o vereador Alan João e ele gostou da ideia. Pergunta o que ele acha. Nossa cidade tem muito verde. Agora eu não sei do que se trata, porque ele só falou de projeto verde, Casa Verde. O senhor tem ideia desse projeto? Se for o IPTU Verde, é um projeto antigo já em debate pela Câmara Municipal. Salvo maior engano, o ex-vereador professor Berck, que sempre participa aqui também do programa, entrou com essa iniciativa lá e na época não teve êxito. E nós estamos tendo aí uma discussão. O objetivo de que as casas passem a ter áreas verdes, árvores plantadas em frente à sua residência, utilizem energias renováveis, façam a captação das águas pluviais, utilizem de tecnologias aí, nem tão de alto custo, mas tecnologias que preservem os recursos naturais e colaborem com o desenvolvimento sustentável do município e tenham aí um desconto no IPTU. Mas é um projeto complexo, é um projeto que está em estudo, se for isso, viu, Paulo? E vai depender aí de toda uma análise jurídica. Mas eu vejo com bons olhos, que faz parte do plano de governo, o qual a população pôde analisar e nos elegeu. Tudo bem, deixa eu mandar um abraço aqui para a Regina Varize Freitas, um abraço a vocês da comunidade, ao nosso prefeito Rômulo Ripa. Estamos aqui no CCI ouvindo, sucesso a todos, a Regina e a Zezé, e tem mais gente mandando um abraço para a Regina, Zezé, Patrícia Marques, todo o pessoal lá no CCI. O CCI, Paulo, que pouca gente sabe, mas agora todos os dias tem atividades no CCI. Tem aula de Tai Chi Chuan, tem aula de meditação, tem oficinas culturais, tem o tradicional almoço e baile uma vez ao mês, salvo maior engano, acho que é nessa quinta-feira agora que vai ter. Então eu quero parabenizar lá a Patrícia Marques, a Regina, todos os colaboradores lá, as meninas do CCI que trabalham com tanto amor, tanta dedicação e fazem daquele espaço um verdadeiro espaço de convivência para o nosso idoso e não só um local para passar umas horas. Tem que ter atividades que tenham uma lógica da convivência e contribuam com a melhoria da qualidade de vida da nossa melhor idade. Bom, já que estamos falando das meninas, vamos mandar um abraço para as meninas aqui do Polo da Modas, que também mandou mensagem, que estão ouvindo as meninas ali, a Bília, a Amaral, a Jussara, e toda a moçada ouvindo, inclusive... Polo da moda e da beleza. Lá, você pensa o quê? Lá a mulherada costura, mulherada aprende a fazer
as profissões de podologia, manicure, maquiagem, corte de cabelo, o negócio lá é chique. Inclusive, esses dias estivemos conversando com a diretora do departamento secretária. municipal. Agora já é secretária, né? Vamos falar já a nomenclatura correta. Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania. A Milene. E saiu o assunto sobre a padaria artesanal. Você lembra disso, né, Reinaldo? Lembro. E você lembra o que você cobrou, não? Eu lembro, foi nos prometido um pão. Então, e esse pão ela veio trazer aqui justamente num dia que os meninos legal. não estavam, já tinham fechado a rádio. Ou seja, ela cumpriu a promessa. Ela tem que provar, ela tem que provar que ela veio, aí né? Tem uma foto dela aqui na Reinaldo, porta? O seu Reinaldo que mora perto de casa, ele acabou levando o pão, porque não ia deixar o pão aqui na rádio fechada. Levou só pra você? E não deu pra trazer no dia seguinte, entendeu? Não sobrou pra trazer no dia seguinte, mas é isso? O importante era que ela cumpriu a palavra dela. Mas é bom o pão, Reinaldo, Ô, você Milena, não tem ideia. É Milena ou Milene? Milene. Ô, Milene, é o seguinte, eu já passei uma certa idade, eu não posso passar à vontade. Então, por favor, providencia, eu tô aqui praticamente das 10 da manhã às 13 horas. 10 da manhã, 13 horas. Gravou aí? Tá ok, pode trazer o pão. Mas os pães vieram, viu? O pão, e era o pão. E não sobrou nada, cara. Não deu, cara. Mas tudo bem, vamos lá. Olha, a gula é um dos 7 capitais, tá? Tudo bem, tá na quaresma, eu vou me penitenciar sobre isso. Prefeito, hoje, chegando aqui nos estúdios, o senhor foi recepcionado por representantes da empresa moveleira aqui de Porto Ferreira, que uma das dificuldades que estava sendo encontrada era justamente o terreno aonde poderiam fazer o descarte, e eu até já tinha argumentado, já tinha feito essa pergunta para o prefeito em outra ocasião, o senhor já tinha respondido, mas hoje eles vieram em loco buscar a resposta que o senhor já respondeu para os dois representantes, mas eu gostaria que o senhor falasse também sobre essa situação, que ainda é preocupante. A cidade, a gente vê muitos galhos, está sendo feita a coleta, mas os marceneiros, o pessoal que levavam lá para o aterro, não podem mais, em virtude, inclusive, de uma multa que a prefeitura já foi autuada no valor de um pouco mais de 30 mil, ou em torno disso, por conta de ter resíduos que não poderiam estar nessa área. O senhor já está tomando providência em relação a isso, para que esses empreendedores não sejam penalizados? A mesma situação do resíduo da produção do Grupo Moveleiro é a nossa situação da coleta de galhos. A prefeitura só executa o serviço de coleta porque ainda faz o depósito e não dá a destinação mais adequada para esses dejetos, para esses resíduos. Nós estamos licenciando uma área. Essa semana a nossa equipe está lá trabalhando já na área, fazendo uma parte básica de infraestrutura para receber a picadora de galhos, a trituradora de madeira. E aí um projeto já deve estar sendo protocolado na CETESB para a gente licenciar e liberar esse espaço para que tanto o Grupo Moveleiro, os nossos empresários, quanto os ferreirenses que façam aí a jardinagem, a poda das suas árvores, também os empresários do ramo de jardinagem que fazem poda de árvores, todos estes deem a destinação adequada a esses resíduos. É uma área aqui próxima da cidade, próxima ali à região da Avenida Pedro Basso. Não vou antecipar qual é a área porque não está preparada ainda para receber isso. Seria muito desagradável as pessoas já começarem a depositar lá, mas está em vias de fato de iniciarmos esse trabalho naquele local para fazer essa coleta desses resíduos do Grupo Moveleiro e também da jardinagem, do catagalhos. Uma questão muito importante que precisa ser ressaltada é que nós estávamos trabalhando sobre outra área, era uma área até de uma entidade, só que infelizmente pela falta de um documento que a entidade não tinha para apresentar para a municipalidade, nós não pudemos locar a área. Acabou sendo que nós encontramos essa área, que é uma área própria do município, então ficou mais econômico, né? Mas só que nós tivemos que iniciar o processo do zero, de pesquisa da viabilidade ambiental da área, da legislação e do próprio objetivo de fazer a destinação de madeira e galhos lá. E tem uma previsão? A prefeitura tem um cronograma para essa coleta, como os lixeiros, por exemplo? Tem um cronograma semanal, que a cada 15 dias roda a cidade inteira. Só que por conta de que quando assumimos o governo, o cronograma não estava sendo realizado já há alguns meses, acumulou muito lixo, muito galho. Tem galho ainda que faz
assumimos e não conseguimos chegar lá por conta disso. Tem região da cidade, Reinaldo, que o caminhão anda 100 metros e enche. 100 metros, na mesma quadra e enche. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, baseado no lixo, você sabe que você pode colocar o lixo, no meu caso lá, terça, quinta e sábado, que vai ser coletado. Perfeito. No caso dos galhos, por exemplo, a pessoa quer fazer uma poda lá no seu jardim. Não. Então, aí agora, aonde que a gente fica sabendo o que está sendo feito agora é assim. Está sendo terminado esse último arrastão na cidade inteira. E a partir da semana do dia 10, que, salvo não me engano, dia 10 é uma segunda-feira. Segunda-feira que vem. Isso. Do dia 10 o cronograma será estabelecido e até o final de semana nós daremos publicidade. Aí então, vou mandar para vocês o cronograma aqui para que vocês possam nos auxiliar. É para que as pessoas possam estar fazendo a poda perto da coleta. Infelizmente, eu vou dar um exemplo. Eu desci a rua Dr. Erlindo Salzano ontem, à tarde. E fez há pouco mais de 15 dias esse trabalho desse mutirão que está fazendo a cidade inteira porque não está dando conta realmente. Olha, sem brincadeira, num percurso ali de 3 quarteirões, eu garanto para você que vão ser 2, 3 viagens. Então é um serviço que é assim, secar o gelo. Você seca, tem de novo, você seca, tem de novo, você seca, tem de novo. Então por isso a prefeitura precisa parar de perder tempo com isso. E quem tem atividade econômica sobre essa atividade tem que se responsabilizar. Então o nosso papel qual é? O nosso papel é dar a destinação ambientalmente correta. Por isso a necessidade de licenciar a área. Enquanto a área não está licenciada, vamos trabalhar nesse método. Mas a partir do dia 10, vai haver aí o cronograma, vocês darão publicidade e a prefeitura vai pegar. Quanto for, só o galho, construção civil não. Tem gente me ligando, falando, mas deixei uns tijolos, uns caibro, umas telhas para fora de casa e não pegaram. A prefeitura não pega, pelo contrário. Você que está jogando resíduo de construção civil na rua será multado. É isso que prevê a nossa legislação. Nós temos que cumprir a lei. O pessoal tem que colaborar, deixar a nossa cidade mais limpa. Mas pegaremos. Mas havendo licenciamento da área, nós vamos dar um prazo de 30 dias para educar a população. Depois de 30 dias, colocou o lixo fora do limite da lei, que são 30 litros de resíduo de jardinagem ou de galho na rua, a prefeitura não vai pegar mais, vai multar e autuar. Inclusive, já que entramos nesse assunto, chegou mais uma pergunta, mas vamos só concluir essa questão da cidade suja, que realmente o senhor tem que convir que está muito sujo em muitos pontos. A minha sogra mora aqui na Francisco Prado, na última casa. Eu moro no Águas Claras e venho com frequência e subo a rua Manuel da Silva Oliveira, que é a principal. Ali, constantemente, naquela esquina abaixo da escola Olímpia Teixeira, que é um terreno de uma empresa privada, mas é na calçada. Eu sei. E na esquina de cima, que faz fundo com a almoxarifada da prefeitura. E o pior, Paulinho. Todos os dias, inclusive eu passei, vou passar hoje por lá, porque o prefeito vai e eu vou falar com ele. E eu tenho percebido que o lixo é renovado, não é as mesmas coisas todo dia. Então a prefeitura pega... Eu ia falar, prefeito, todo dia o lixo tá lá. Aí eu passei, um dia tava o lixo. Passei no outro dia, na esquina de baixo, tava o lixo. Aí eu resolvi passar na esquina. Falei, peraí, mas não é o mesmo lixo de ontem. É impressionante a Manuel da Silva Oliveira. Duas questões que você permitiu, eu vou tratar aqui. Primeiro, nós precisamos da população como nossos fiscais. Porque eu garanto para você que não é quem mora ali que está jogando aquele lixo ali. Inclusive, esses dias não deu tempo de eu pegar. Eu flaguei um carro, mas não deu tempo de eu anotar a placa. Sujeito bem imundo, porque é ele que é o imundo, que faz isso, faz esse despejo desse material de forma irregular na porta da casa dos outros. É uma falta de respeito. E aí eu vou constatar mais um problema antigo na nossa cidade, que são os vazios urbanos por conta da especulação imobiliária. Eu ia falar isso. Nós temos muito terreno na área urbana da nossa cidade, que é de propriedade privada, e a pessoa só compra para investimento, não faz nenhuma casa, não faz um comércio, não faz um nada. Esse terreno vira dor de cabeça para a própria sociedade, porque ele vai ser local para jogarem sujeira, vai ser local para fazerem coisa errada, vai ser terreno para crescer mato. Então, para nós, cria uma problemática. Então, nós temos que pensar a cidade como um todo e, infelizmente, uma questão cultural errada, que nos machuca muito,
que suja a nossa cidade, que nos envergonha, mas que não é a prefeitura quem está sujando, é a própria parte da população. Então você, cidadão de bem, se una a nós nesse trabalho, nesse movimento, denuncie, nos ligue, pare a pessoa, questione, por que você está jogando esse lixo aí? Porque infelizmente é uma minoria que acaba sujando a nossa cidade e fazendo com que a gente não possa ter ela agradável como a gente deseja. Prefeito, só para a gente concluir essa questão do lixo, né, que tem muita gente comentando, e parece até uma coincidência, né, em virtude até da campanha da Fraternidade que está tratando dos biomas e acaba alguns assuntos sendo pertinentes aí ao meio ambiente. Inclusive nós tivemos já a presença semana passada da Cristiane, que falou sobre, era o dia da água, mas acabou falando de algumas ações também desse setor do meio ambiente da Prefeitura Municipal. Alguns questionamentos sendo feitos em relação à queima, né, de lixo. Hoje, por exemplo, logo pela manhã, estava vindo ali no Águas Claras, no terreno em frente a Vidroporto, muito fogo, né? O pessoal às vezes joga o lixo e acaba jogando fogo e acaba pegando fogo no mato, enfim. Ontem à tarde chegou algumas reclamações do bairro Independência, também no tangente a fogo, muito fogo. E às vezes atribui à Prefeitura Municipal, né, uma culpa que talvez não seja dela. A gente sabe que é da CETESB, mas o órgão mais perto da gente é a Prefeitura, é o prefeito, é os vereadores, é a rádio. E se existe lei, eu até passei o número da lei, né, para alguns moradores de Porto Ferreira, e a pergunta é, mas por que não multa? A Prefeitura não tem esse poder. Não, a Prefeitura até pode multar por conta da questão do ordenamento jurídico do nosso código de posturas. Até pode, mas não com o olhar ambiental, com o olhar da posturas, entendeu? Não é uma multa por conta do crime ambiental que está sendo cometido, porque a Prefeitura não tem esse poder. A multa ambiental é um pouco mais salgada do que essa da postura. É outra questão. Sim. Então é a mesma questão que o município faz da questão da calçada, do muro, do mato alto. Então isso a Prefeitura pode autuar, sim. Agora, em relação à queima, também só se for pego no flagra, e tem que ser o órgão competente. Perfeito. Por exemplo, agora uma pergunta de leigo, talvez o senhor que está estudando aí a administração, está vivendo a administração do dia a dia, sabe mais. Eu, como cidadão comum, aí eu vi um outro lá ateando fogo. Se eu registrar, fotografar e encaminhar para os órgãos competentes, pode vir uma multa para esse cidadão ou tem que ser no flagra mesmo? O fiscal em si, Paulo, só pode autuar e fazer a multa se ele constatar. Mas se você filmar, se você tirar foto... Porque hoje todo celular filma, né? Você está colaborando com a constatação. Aí o fiscal vai em loco e uma vez comprovada a situação, é só ele quem pode multar, entendeu? Ele não pode usar a sua foto como prova da multa, entendeu? Mas ele pode usar a sua foto, o seu vídeo como provocação para a multa, para ele ir até o local e fazer a constatação. Bom, nos ligou aqui o Tom Lopes, lá do Centenário, disse que tem um terreno do lado da casa dele, que está sujo, cheio de mato, que já foi alvo também de ladrões na casa dele devido a esse, tá? Passou o endereço dele certinho aqui, depois eu passo para o senhor. A Josiane Ramos também parabenizando a gente pelo papo aqui sobre os lixos, né? E a Maria Helena, do Jardim Primavera, aqui pertinho, está perguntando sobre ambulâncias. Que pé que estão as ambulâncias? Tá chegando ambulância nova, tá consertando as quebradas, as que estavam boas quando você assumiu, quebrou também, agora tem nenhuma. Como é que tá a questão ambulância? Infelizmente, pela condição que nós assumimos a frota, sucateada, quebrada, as que funcionam ainda, vamos dizer assim, de forma muito transparente, elas não têm possibilidade para parar e fazer uma manutenção preventiva. E é esse o nosso objetivo. Para a frota não parar, não quebrar, você precisa fazer a preventiva. Mas como vem vindo numa situação de já alguns anos, sem ter essa preventiva, e com poucos carros funcionando, você não consegue pôr em ordem para ter aí uma folga, uma que você possa parar por dia e fazer uma troca de óleo, uma vistoria, isso, aquilo, outro. Nós, vou anunciar aqui de forma antecipada, na minha última ida a Brasília, consegui articular aí quase R$1 milhão para a saúde, via Fundo Nacional da Saúde.
E uma das emendas é uma emenda de R$500 mil do deputado Baleia Rossi, do PMDB, que vai ser utilizada para aquisição de 2 unidades de atendimento 192 de ambulância. Então a gente está esperando a confirmação desse recurso aí e talvez a gente tenha essa novidade. E o recurso vai sobrar ainda, porque nós vamos comprar também computadores para as unidades de especialidades médicas do município, que agora nós precisamos informatizar, é nosso desejo e até uma obrigação do governo federal, informatizar todo o atendimento de saúde. O cidadão chegar lá, vai bater o nome dele, o cadastro dele no computador, vai ter a ficha dele completa ali, o médico vai pôr a receita dele no computador, os resultados dos exames dele no computador, então vai ser informatizado todo esse atendimento público de saúde, e também a aquisição de um consultório oftalmológico novo para atender os nossos munícipes. Então esses 500 mil do deputado Baleia seriam usados para isso. Tem outros 500 mil de alguns outros deputados, mas eu espero a confirmação dos dados para poder fazer um anúncio mais qualificado. Então essas 2 virão. Do resto, nós estamos trabalhando tudo de forma muito emergencial, consertando os veículos que temos. A chance da gente ganhar mais verba dessa natureza facilita pelo fato do ano que vem ter eleição? Facilita nesse sentido, com certeza, por conta das eleições do ano que vem. Tem sim um acréscimo de atuação, emendas, né? Parlamentares. Mas também o que colabora, Reinaldo, é a porta aberta para qualquer partido. O diálogo com qualquer liderança. Eu não tenho problema em conversar e atender, estender a mão e pedir ajuda para nenhum dos meus adversários, para nenhum dos partidos que atuam politicamente em Porto Ferreira, porque as eleições já terminaram 2 de outubro do ano passado e Zé Fini, morreu. Agora é a hora de administrar Porto Ferreira e todos que quiserem colaborar são bem-vindos. Então, para mim, isso é um facilitador. Coisa que, infelizmente, eu que já tive aí 2 passagens na Câmara, infelizmente não foram com todos os mandatos que eu pude ver isso. Às vezes você queria ajudar, eu mesmo tive no mandato passado um problema que tinha um recurso de R$250 mil para aquisição de veículos para promoção social, foram comprados em julho de 2016 e a emenda era no orçamento de 2014. Então, sabe, tem essa dificuldade. É necessário não ter vaidade e abrir a porta para todo mundo. Bom, já que estamos falando em transporte e abrir a porta, semana passada, na terça-feira, no Espaço Legislativo, salvo engano, acho que o vereador Ismael, ele acabou comentando sobre 2 possibilidades de vans para a saúde, não especificamente para a ambulância, mas para o transporte. Já tem conhecimento disso, prefeito? Nós sabemos que os democratas, o partido do vereador Ismael e do vereador Sérgio, realizou um pedido aí para aquisição de 2 vans e nós também aguardamos a confirmação via governo estadual ou federal. Para nós é um motivo de grande satisfação e outra coisa muito importante. Comigo também não tem vaidade de agradecer, não. O deputado Baleia está ajudando Porto Ferreira, ele é do PMDB, do ex-prefeito Maurício, do Kiko, do Toninho Correia, da esposa do Maurício. Eu vou agradecê-los. A hora que o recurso chegar, eu faço questão que eles venham com Baleia, vão lá, fotografem, colham os dividendos políticos, porque a boa política não cabe vaidade. É a mesma situação. Vindo o recurso aí do Democratas, vereador Ismael, vereador Sérgio, o presidente Democratas, o Edson, vão ser reconhecidos, vão levar os louros dessas conquistas, porque é o povo de Porto Ferreira que precisa. O prefeito, dá para o senhor explicar, num espaço curto de tempo, que tem mais perguntas, só em relação a essa questão, por quê? Quando o vereador faz aí o pedido, uma emenda parlamentar, e já vem a notícia de que o deputado fará, ou até já fez a emenda parlamentar, dá-se publicidade. Olha, conseguimos 2 vans para a saúde. Aí você passa o tempo e não vê as 2 vans, porque não é no anúncio que as vans vêm. Como é que funciona esse trâmite? A exemplo do que o senhor acabou de falar, que houve aí na gestão passada, uma emenda de 2014 e acabou sendo comprada em 2016. Nesse caso, houve uma morosidade, talvez, da parte do executivo de tramitar. Mas quando se faz a emenda, tem um tempo... E para que as pessoas que estão nos ouvindo, fala, peraí, o vereador falou que tem 2 vans novas, eu fui lá na saúde e disse que não tem van. Deu para entender? É assim, é um processo burocrático. Primeira situação, quando é emenda ao orçamento,
A emenda cadastra em um ano para pagar no outro ano, porque o orçamento que se faz é o orçamento do ano seguinte. Então, é no máximo uma morosidade de 12 meses, não mais do que isso, se for bem executado, mas pode acontecer. Quando é convênio ou proposta voluntária do governo estadual ou governo federal, o governo vai lá e abre um projeto para os municípios que apresentarem solicitações e comprovarem a necessidade serem contemplados com tais ações. Aí é mais rápido. E aí um deputado pode entrar padrinho e é mais rápido. Mas não é assim, o deputado assinou o papel lá, chegou o dinheiro aqui. Não. Tem todo um processo burocrático que deve ser respeitado, deve ser seguido pelo bom andamento do serviço e pela legalidade que a gente respeita e a gente executa. Muito bem, então está aí explicada essa questão. O Rubinho Tordato só completou sugerindo que as pessoas cortem os galhos menores para facilitar, enfim, valeu aí a participação também, o Rubinho Tordato. O Paulo Moraes pergunta de novo, o Reinaldo acho que já fez essa argumentação de uma outra vez que o senhor teve aqui, em relação à quadra do Aníbal, que está lá já há 2 mandatos e está lá. O que o senhor pretende? Aquela quadra foi até objeto de devolução de recursos por parte da municipalidade para o governo estadual, que foi quem deu a obra. Nós temos interesse de investir lá em iluminação, investir ao redor da área, para fazer lá de uma área de lazer, só que infelizmente falar em investimento no momento que nós estamos passando é uma utopia. É fazer um compromisso vago. Então, para o orçamento deste ano, dificilmente nós teremos investimentos lá. Estamos trabalhando para isso, mas infelizmente hoje não há previsão orçamentária para se investir naquela região. Bom, a semana passada, na terça-feira também, dentro do espaço legislativo, o vereador Marcelo Ozelin esteve participando. Nós estivemos, transmitindo a sessão, como costumeiramente todas as segundas-feiras. E a semana passada, um grande número de profissionais da educação estiveram na Câmara Municipal. Inclusive, tem um requerimento do vereador, o Marcelo Ozelin, pedindo informações sobre a realização do processo de seleção de 18 estagiários que estejam cursando pedagogia para atuarem como acompanhantes de alunos com necessidades especiais na rede pública municipal. Nós sabemos que há necessidade e sabemos também que para acompanhar o aluno há uma necessidade de uma formação especial. Como é que o prefeito pretende adequar essa situação? São 2 situações diferentes. Uma é a situação do processo pedagógico do auxílio ao aluno deficiente. Outra situação é a situação do acompanhamento. As palavras são diferentes. Um é acompanhante e o outro é professor. Sim. Então isso eu fico até um pouco constrangido em ver a falta de consciência e sabedoria em saber discernir uma situação da outra. A administração municipal, que ressalto aqui, tem 93 dias de duração, tem interesse ao longo do seu mandato de fazer um processo de ampliação nos recursos dos investimentos de educação inclusiva. Tanto é que o primeiro seminário de educação foi sobre esse tema. Só que eu não posso ser aqui um louco em falar que nós temos recurso para fazer isso hoje. Sumiu o mandato com a folha de pagamento estourada. Sim. Não posso fazer contratação, não é só desses professores, que são importantes, mas eu tenho outras prioridades. Agente de vetores. Porto Ferreira está passando por um processo aí de correr risco de ter febre amarela, dengue, chikungunya, outras arboviroses, pela falta dos agentes de vetores. E isso para mim hoje é prioridade, é saúde pública. Não posso contratar porque a lei não me permite contratar, por conta do estouro da folha. E eu não posso. Então, é uma coisa por vez. Qual foi o nosso intuito? Simplesmente criar os acompanhantes para essas crianças. Tem criança lá, Paulo, que é deficiente físico. Precisa de um acompanhante para levá-lo ao banheiro. Não estou falando do processo pedagógico. Lógico que demos preferência pela contratação de estagiários de pedagogia para auxiliar no que for possível. Mas dizer que o estagiário de pedagogia vai fazer o serviço do professor, não, lógico que não. Ninguém é ignorante a tal ponto. E, infelizmente, a gente tem algumas posturas aí de algumas pessoas que não condizem com a postura de um educador, que se precipitam em suas palavras, se precipitam em suas ações e acabam cometendo alguns equívocos. A administração tem total interesse e, ao longo de seu mandato, irá investir na contratação de professores especialistas para realizarem
a educação inclusiva, que vai muito além também só da contratação do professor. Porque a contratação do professor, Paulo, é uma parte. Nós temos que ter recurso físico, nós temos que ter... e o professor é o profissional mais básico. Eu, Rômulo, enquanto gestor do município, tenho interesse em atender essas crianças com psicopedagogo, com terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo, criar equipes multidisciplinares. Só que falar que eu vou fazer isso em 90 dias, situação financeira que nós estamos, é uma mentira. Então, a gente pede um pouco de consciência, a gente pede um pouco de compreensão. Outra situação muito específica, Paulo, que precisa ser dita aqui. Nesse caso específico, as professoras que se mobilizaram estão no direito delas. É legítimo. Mas são professoras que estão na fila de espera para serem contratadas. Então, o meu objetivo não é contratar só. O meu objetivo é atender as crianças. Então, assim que eu puder, atendendo as crianças, contratar essas senhoras, elas serão contratadas dentro da lei, na forma adequada. Mas, infelizmente, hoje a lei não me permite. Então, a gente pensou somente em prover o mínimo, que é o acompanhante para essas crianças. Bem, voltando 8 minutos para 1h da tarde, vou deixar claro, já falei isso na semana passada, na quarta, porque na segunda-feira foi o dia em que o Fábio Castelhano veio aqui e tem uma questão que eu queria tratar com o senhor a respeito dessa postura que nós conversamos aqui na segunda-feira. Na terça, os vereadores, e nós abordamos requerimentos, enfim, as verbas e tudo mais que o vereador está atuando aqui na cidade de Porto Ferreira. Na quarta-feira, nós temos o espaço do jurídico, que é um advogado, né, que nós batemos papo sobre vários assuntos, inclusive esse assunto que o senhor acabou de mencionar sobre a contratação do estagiário e professores que já fizeram o concurso, que estão nas filas de espera, foi abordado. Por isso que eu convido... Só uma situação, um adendo, tá? O edital falava em 6 vagas. Sim. Essas 6 vagas já foram contratadas. Então, o objetivo legal do edital de concurso público é superado. Existem outras cadeiras criadas dessa seleção para contratação no município, mas não estava prevista a contratação dessas vagas no edital. Se eu faço um concurso para contratação de 10 pessoas, eu sou obrigado a contratar essas 10. Se eu precisar, eu posso usar essa fila de espera para contratação de mais. Mas a minha obrigação legal se fecha ao número previsto em vagas do edital. Perfeito. Inclusive, eu estou até convidando os nossos amigos ouvintes a acompanhar, porque na quarta-feira, o nosso advogado, né, que participa com a gente aqui todas as quartas-feiras, falou exatamente o que o prefeito acabou de dizer. Existe todo... Primeiro, você tem que saber o edital. Ao invés de você ficar dando ouvido, não foi isso, Reinaldo? A Facebook, a pessoas que às vezes erroneamente fazem algumas argumentações, eu convido vocês a ouvirem o programa diariamente, porque na segunda vai ter o representante do executivo, na terça-feira os vereadores, na quarta-feira o jurídico, que vai justamente tratar de leis. Ele fala exatamente o que foi dito. Olha, se houve... pode fazer um concurso público, só para a gente entender em poucas palavras. Mas se durante o período não houve, né, a necessidade de contratação, pode expirar, pode prorrogar, enfim, ele explicou tudo isso. Aí eu ainda fiz essa seguinte argumentação para o senhor ficar bem por dentro desse assunto. Olha, mas se não está precisando, por que faz essa porcaria de concurso? Eu ainda falei nesse tempo, Paulo, porque a prefeitura trabalha com planejamento, com estatística. O funcionário pode ficar doente, se afastar, funcionário aposentar, morrer. Então ele tem que estar, porque se for fazer o concurso, quando isso acontecer, demora mais. Mas veja bem. Então ele foi explicando todas essas Existem diversos entendimentos jurídicos de que o número de vagas proposto no edital deve ser atingido. Sim. Tem nesse momento de crise, eu soube por um advogado que me auxilia, que nesses momentos de crise tem entendimento também de que a prefeitura fez prevendo que expandir o serviço, só que teve um momento de retração econômica. Sim. Nem essas vagas precisam ser supridas. Mas aí vamos prevalecer pelo que já é pacificado, que é anterior. O número de vagas já foi preenchido. Mas existem mais 12 cadeiras no serviço público em aberto. Tudo bem, mas hoje eu não tenho condições financeiras. Eu não preciso só de professor, gente. Eu preciso de enfermeiro, eu preciso de médico, eu preciso de guarda municipal, eu preciso de bombeiro municipal. Eu preciso de tudo.
Só que qual é a triste e solitária missão do prefeito? Tomar a decisão de ver qual é o mais essencial num primeiro momento. E sempre, para alguém que está do outro lado, o prefeito tomou a decisão errada. Eu brinquei com os vereadores Não é esses isso, dias Reinaldo? atrás. Fui vereador Sem 8 dúvida. anos. O vereador, a decisão que ele toma, sempre representa um lado, né? Porque na Câmara a Câmara é o órgão legítimo da representatividade e da pluralidade política. Perfeito. Porque elege da situação, da oposição, de vários partidos. Então isso é muito positivo para a democracia. E para mim a Câmara tem sido, aí, os vereadores têm sido parceiros, até mesmo em suas críticas, porque qualificam a ação do governo. Então eles têm o meu respeito, têm minha admiração. Mas o vereador, quando fala, que nem o vereador fez o requerimento, ele está representando essas professoras, é legítimo, é importante. Então cria aí uma sensação de atendimento da demanda solicitada. Então ele agradou, ele conseguiu satisfazer a demanda delas de questionar. A decisão do prefeito, e é uma coisa que eu aprendo todos os dias, toda decisão que você toma não é uma decisão que agrada alguém, é uma decisão que desagrada alguém, o foco é outro. Porque infelizmente você tem que dizer muitos nãos. Saber escolher o A ou o B, você vai desagradar alguém. E é por isso que eu disse, tenho satisfação, faço com amor, com tranquilidade, com dedicação, a tarefa do executivo. Mas é uma tarefa solitária. Porque na hora do sim, todo mundo se aproxima. Na hora que você tem que dizer o não é só seu. Olha, eu vou até aqui, se o senhor me permite, Reinaldo, fazer até um comparativo, talvez até de uma forma pejorativa, mas para tentar facilitar o entendimento dos ouvintes e do cidadão de Porto Ferreira. Meu filho foi para São Paulo, como o senhor já sabe, e ele foi conhecer a Santa Efigênia, a rua Santa Efigênia, que pelo menos de nome, quem não conhece deve saber que é um lugar onde tem muitos produtos eletrônicos. Ele estudou, ele se formou nessa área também, né, de som e imagem, então ele foi conhecer a Santa Efigênia. Eu já fui na Santa Efigênia quando mais novo, em virtude de serviços, enfim. E quando ele colocou para mim a mensagem dizendo, pai, eu tô no paraíso. Falei, puta que pariu, quando eu fui eu achei que eu estava no inferno. Então, são situações completamente adversas, então depende do lado que você se encontra. E outra coisa que é muito importante, na política, quem está num cargo público tem que ter a consciência do quê? Eu vou traduzir como você fez de forma popular nas palavras da minha avó, que tem 85 anos de idade, a vida inteira trabalhou na roça, mas Deus lhe deu sabedoria de vida suficiente para ensinar um negócio pra gente. Nesse mundo tem 3 verdades, filho, ela fala. A minha, a sua e a de Deus. Ou seja, cada lado, quando expõe a sua opinião, tem a sua própria razão. O duro é mediar, é construir essa verdade verdadeira, que é a verdade divina, vá? Que só Deus sabe o que é o correto e o que é a verdade. Então a gente respeita a opinião adversa, respeita a legitimidade de todos os lados, só que o que eu quero é que os ferreirenses tenham uma certeza, uma tranquilidade. Toda decisão que o Rômulo toma na prefeitura, enquanto prefeito do município, é pensando no interesse público, é pensando em preservar a legalidade, a moralidade e o bem-estar da nossa população. Prefeito, estamos em cima do horário, mas eu queria que o senhor completasse, não explicasse sobre uma situação que talvez venha de encontro a outras necessidades da Prefeitura Municipal também. Em conversa com o Fábio, semana passada, ele que esteve aqui, né, como designado chefe de gabinete, agora é a Secretaria de Governo, né? Não, é chefe de gabinete. Antes era diretor de governo respondendo pelo gabinete, agora é chefe de gabinete. Chefe de gabinete, o Fábio esteve aqui com a gente e saiu até dando alguns exemplos justamente sobre o transporte. Ele falou que, se não me falha a memória, é uma caminhonete que é da Defesa Civil, que está quebrada já faz um tempo. Essa caminhonete é uma peça do trânsito. E é uma peça que, teoricamente, não é de difícil solução, mas não tem dotação orçamentária para isso. Então precisa fazer algumas adequações, que é o que o Reinaldo falou em relação às ambulâncias. Não dá para parar, porque você está necessitando, não dá para fazer a previsão. O senhor tem aí uma previsão de quando, pelo menos, essas questões pertinentes a pequenas obras ou consertos possam ser resolvidos? Essa semana nós estamos realizando, junto ao secretário de Gestão, Coronel Diniz, um mutirão de avaliação de todas essas dotações,
Agora pela manhã eu liberei 6 ou 7 concertos já de veículos do Departamento de Obras para tentar, dentro da semana, liberar todas as dotações para aquisição dessas peças. O problema maior, Paulo, não é nem a questão da dotação. O problema maior é que nós temos um contrato de prestação de serviços de manutenção de veículos que, segundo a ótica dos nossos secretários, possuem alguns vícios. Vícios esses que nós procuramos corrigir. Vícios esses que nós não permitimos que aconteçam e que muitas vezes travam o serviço pelo excesso de burocracia. Então, o que eu quero que você entenda é que os preços praticados e pagos por essa administração são preços dentro do contrato, são preços justamente abaixo do mercado e nós não admitimos e não fazemos algumas posturas que já aconteceram e não vem ao caso nesse momento. Então, por isso que está travando um pouco esse requisito. E a semana nós estamos fazendo aí um mutirão para a conferência desses valores, desses orçamentos, desses processos administrativos e a liberação das dotações para aquisição das peças. Muito bem. Só para finalizar, o senhor havia dito, hoje 93 dias de governo, e lembro, logo numa das primeiras ações do senhor, foi suspender pagamentos por um prazo de 90 dias para adequar, para ver o contrato antigo. Como é que está o andamento disso? Já liberou? Esse mutirão vai ajudar nessa questão também? Nós estamos realizando essa semana o levantamento de tudo que foi pago e eu passo um dado mais qualificado para vocês. Mas dentro desse processo de negociação, esse processo de honrar os compromissos do município, dos 24 milhões, até o último dado que eu tive, tá? Depois eu passo um dado mais qualificado. Dos 24 milhões que nós assumimos de restos a pagar imediatos, fora os 18 milhões consolidados, dos 24 milhões especificamente, nós pagamos perto dos 90 dias quase 11 milhões de reais. Então, a Comissão de Avaliação dos Pagamentos fez um excelente trabalho e eu quero aqui parabenizar o professor José Carlos Ruiz, nosso secretário de Fazenda, pelo trabalho que a comissão fez, que recuperou a credibilidade da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, porque comprar sem crédito é pagar mais caro. Comprar sem crédito, comprar com nome sujo, sabendo que não vai receber, é comprar de forma inadequada. E a Prefeitura Municipal, com esse trabalho, está recuperando o seu crédito e está conseguindo fazer melhores negócios, pagar menos. As nossas licitações estão tendo descontos enormes. Isso para nós é uma satisfação. Então, tem lá a média de preços, vai comprar aquilo lá. A hora que vai para a licitação, porque o fornecedor sabe que a gente está pagando em dia, vai lá, tem 30%, 40% de economia no valor que era pago antes. Então isso para nós é um saldo muito positivo. Então a comissão foi feita de forma adequada e agora nós estamos chegando próximo aos 100 dias do mandato. E o meu compromisso era fazer uma avaliação, e nós faremos essa avaliação, uma avaliação pública do mandato, e faremos aí também algumas reformas administrativas internas, mudança de servidores que talvez não tenham correspondido da forma adequada ou não se adaptaram às funções adequadas. Tudo isso está sendo avaliado entre essa semana e a próxima para a reorganização administrativa do município dos 100 dias. Muito bem. Nós conversamos com o prefeito Rômulo Ripa, que volta daqui, não nessa segunda, na outra, aí provavelmente com todos esses dados, inclusive com esta avaliação dos 100 dias de governo, que vai dar um pouco mais que isso, né? Nós estamos 93. 100 dias completa no dia 10, que é segunda-feira que vem. Que é então, o dia estaremos no 107 dias. Isso. Tá bom? Perfeito. Que aí já deu tempo de ter o relatório pronto para a gente apresentar. Prefeito, obrigado, boa tarde. Obrigado, Paulo, obrigado, Reinaldo, obrigado aos ouvintes da Comunidade FM. Estamos à disposição, aquilo que precisarem, podem nos procurar. E para mim, mais uma vez, uma alegria estar aqui nesse estúdio, qual eu tenho tanto carinho.